Gleisi Hoffmann articula para que um deputado do centro assuma a liderança do governo na Câmara. Vamos conversar com a Luciana Verdolim, direto de Brasília, novamente. A indicação seria uma forma, né, Luciana, de contrabalancear a própria indicação dela para a Secretaria das Relações Institucionais, né? Esse equilíbrio, né? Isso mesmo, porque foi muito criticada, inclusive, né? Foi uma reclamação danada dos partidos aliados. Teve instabilidade no mercado financeiro, que viu com desconfiança a indicação de Gleisi Hoffmann para as relações institucionais. E muitas críticas que chegaram do Congresso é de que não dá para pegar uma pessoa muito ligada ao presidente da República, isolado, né? Para isolar ainda mais o presidente da República, o objetivo seria ampliar. Se o governo está mesmo querendo conversar, ampliar as conversas com o Congresso Nacional, deveria ter escolhido uma liderança do Centrão para ocupar esse cargo lá na Secretaria das Relações Institucionais, uma vez que o próprio ministro que sai, Alexandre Padilha, já teve bate-boca com o ex-presidente da Câmara, já teve época em que os deputados e senadores não negociavam com ele, exatamente por conta dessa dificuldade de conversar, essa dificuldade de negociação. Lá o Centrão tem muitos partidos já dizendo que seria a hora, inclusive, de desembarcar do governo, levando em conta a desaprovação, a queda da popularidade do presidente da República. Mas o nome do líder do MDB, Isnaldo Bulhões, que era cotado para ser também ministro das Relações Institucionais, está sendo apontado aí como um futuro possível, né, líder do governo na Câmara dos Deputados. A liderança deve ficar vaga porque o Guimarães, José Guimarães, deve assumir a presidência do PT interina, com a saída de Gleisi Hoffmann até julho, quando vai ter uma eleição para escolher o novo presidente da legenda. Então, dentro do Congresso Nacional, tem muitos líderes afirmando que seria quase que um prêmio de consolação para o Centrão essa liderança do governo, e tem gente dizendo que o Centrão não deveria nem aceitar. Se não pode ser ministro, não aceita ser líder também do governo na Câmara. Essa questão envolvendo novos ministros que podem sair, novas vagas que podem surgir dentro da administração federal, isso ainda vai ser motivo de muita discussão com deputados e senadores, e o termômetro vai ser a posse de Gleisi Hoffmann, que deve acontecer na próxima segunda-feira no Palácio do Planalto. Já tem data marcada. Obrigada, Luciana. Vamos acompanhar sim. Ainda sobre esse assunto, a nomeação de Gleisi Hoffmann para a articulação política acendeu o debate sobre o novo titular da Secretaria-Geral da Presidência. O presidente Lula avalia o nome de Guilherme Boulos para o cargo, caso queira substituir Márcio Macedo. Lula já até mencionou em conversas o nome de Boulos. Lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Boulos ocuparia então a pasta responsável pela interlocução com os movimentos sociais. Dois assuntos aí para a gente comentar. Vai, começando com o Segre. Começar pela Gleisi ou pelo Boulos aqui? Gleisi e Boulos podem estar juntos na mesma análise. Na minha opinião, isso mostra que vai ir para a esquerda mais ainda. Vai para... aperta o acelerador petista e vai para a esquerda. Isso não é bom nem para o mercado, nem para a economia. A colocação de Boulos na Secretaria-Geral da República, da Presidência, se isso for concretizado, e eu acho que vai, é uma jogada para resolver duas questões. A primeira, e tem uma prévia antes, eu continuo insistindo que Tabata Amaral tem grande chance de ir para algum ministério. O suplente de Tabata Amaral é o presidente do IBAMA. Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, iria na presidência do IBAMA. E colocar o Boulos na Secretaria-Geral justamente com uma questão social, além de colocar o opalão do Alan Gani na descida para a esquerda, para uma virada mais ainda da política fiscal expansionista, isso pode ser uma prévia de quem vai ser candidato em 2026. Porque se não for o presidente Lula, Haddad já falou que não vai ser candidato, e eu acho que até lá vai ser não fritado, passado no micro-ondas várias vezes, qual seria o candidato? E o candidato quase que natural poderia ser Boulos. Mas para isso precisa ter ele dentro do ministério para estar próximo do presidente
mostrar eventualmente serviço dentro do governo e estar aliado ao governo. Hoje o PSOL tem dado alguns apoios, mas também tem dado algumas críticas. Estando o Boulos, não seria tão crítico. Mas aí precisa ver o que vai acontecer com outro ministério, que hoje é do PSOL, e eu não sei se o PSOL vai ter capacidade assim de estrutura perante o PT e perante o governo Lula para ter 2 ministérios. Fala, dono do Opala. Olha só, concordo absolutamente com o que o Segré disse. Para mim, a sinalização tanto de Boulos, tanto de Gleisi Hoffmann no governo, significa que o governo vai abandonar de vez o ajuste fiscal, vai apostar numa radicalização econômica, com flexibilização do crédito, com aumento do gasto público, enfim, vai falar mais para a sua base, vai voltar a ser aquele velho PT raiz, né, com políticas bem desenvolvimentistas. E também acredito que colocar o Boulos dentro do governo significa já uma possibilidade de ter aí um substituto do Lula. Eu ainda acredito que o Lula vai querer sair candidato, vai querer sair à reeleição, mas já vai se preparando aí um substituto. Agora, ele é do PSOL, teria que ter uma migração do PT, porque dificilmente o PT aceitaria, né, sair sem nenhum nome do seu partido, né? O PT não abriria a mão disso. Então teria que ter a possibilidade daí do embarque, né, do Boulos para o PT. Deixa eu ouvir agora o José Maria Trindade, direto de Brasília, para também entender o que você tem ouvido aí de bastidores, né, de zum, tanto em relação para esse possível candidato, né, presidente tampão, né, e esse movimento que a própria Gleisi está fazendo ao assumir um papel estratégico dentro do Palácio do Planalto e tentando uma liderança na Câmara, alguém vindo do Centrão, como a Luciana Verdolin trouxe, né, diz que alguém no Centrão não deveria nem aceitar essa vaga. Pois é, o Centrão quer acesso ao governo. E não importa qual o nome que esteja nesta relação institucional. Se Alexandre Padilha, se Gleisi Hoffmann. Alexandre Padilha foi criticado e caiu em desgraça ali no Congresso Nacional porque prometeu e não cumpriu. A lógica do Centrão e do Congresso é o seguinte: não se pode bater direto contra o presidente Lula, chamar o presidente de incompetente, de traidor e tal. Então, bate-se no que está com a caneta na mão, que é o secretário-geral da presidência e o ministro-chefe das relações institucionais. Então, todas as críticas a Alexandre Padilha, na verdade, eram críticas ao presidente Lula, que não dava poderes ao ministro para ceder ao Centrão a todas as reivindicações, algumas republicanas e outras nem tão republicanas assim. Mas é ele que é o contraponto, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Então, o que o Centrão quer? Independente, que seja a Gleisi ou outro, mas que tenha poder e que cumpra os compromissos feitos, porque o Centrão, eu já disse aqui, é como um Uber, pega um governo de um lado, leva até o outro, como prometido, e cobra pelo trajeto. A Secretaria-Geral da Presidência da República, tradicionalmente, vem cumprindo esse papel de interlocução no governo do PT, de interlocução com os movimentos sociais, que são a base do PT. E há evidências de que o PT está perdendo também esse capital. Alertaram ao presidente Lula de que ele está perdendo apoio, não está ganhando, não está perdendo apoio em cima, na base da pirâmide, e esquecendo a base do PT, aquela base sindical, de movimentos sociais. Exemplo, o MST. O MST estava irritado com o governo, irritado com o ministro do Desenvolvimento Agrário. Recentemente, uma comunidade feminina, mulheres, criticando o governo Lula no Ministério da Saúde com a saída de Nízia Trindade. Então, há sinais claros ali de que os movimentos sociais estão irritados com o governo. Agora, veja bem, se os movimentos sociais, que são ali o pé da fábrica do PT, estão irritados com o governo, está com problema. Então, é preciso agir. E o Boulos teria essa função que a secretaria sempre teve,
de fazer essa interlocução, falar em nome do presidente com os movimentos sociais, levar líderes ao Palácio do Planalto e assim por diante. Mas, na verdade, é o seguinte, ninguém quer agora pensar em 2026. O calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Embora pareça longe, né, um prazo de quase 2 anos, menos de 2 anos, mas em política é imprevisível. E daqui até lá, no ano que vem, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o Centrão não vai se aliar ao governo para 2026, mas também não vai ficar longe, né? Porque precisa do governo. O Centrão é dependente do governo. Com esse possível aval do presidente Lula, Boulos não teria mais chance? Sim, seria um nome de interlocução do governo com os movimentos sociais, não com o Centrão, não com o Congresso. A Secretaria-Geral da Presidência, ela tem esse objetivo. A formatação do governo no Palácio, que são os chamados ministros da Casa, de proximidade com o governo, é fazer essa ligação. E o secretário-geral da Presidência da República, ele não lida muito com esse lado de política, não. É o ministro de Relações Institucionais. E o Boulos para o governo, seria, sim, importante e bom fazer essa ligação. É o papel. Outros já passaram por lá e fizeram a mesma coisa, uns mais, outros menos. Mas o PT, se perder MST, Movimento dos Sem Tetos e outros 1000 movimentos aí sociais, né, lideranças indígenas e tal, fica complicado. O presidente vai visitar 2, eu antecipei bem com antecedência aqui de que isso iria acontecer. O presidente vai visitar 2 acampamentos, já tem 2, um no estado de Goiás e outro em Minas Gerais, do MST, quer dizer, é uma reaproximação do PT com as bases. Tem um grupo lá que acha que o PT não pode perder esse capital principal, que é a base política, a base eleitoral de militantes. O de Minas já é nessa sexta-feira, né? Exatamente, depois o de Goiás. Agora, Piperno, qual a importância, né, de um líder ali, de uma figura, um deputado do centro, assumir essa liderança do governo na Câmara? Bom, primeiro que eu concordo com muito disso que o Zé falou, porque dá a impressão que o governo ele tem assim, a obrigação de fazer o que a oposição quer. Mas não, o governo tem que conversar sim com as suas bases. E como o Zé muito bem disse, anda muito distanciado delas. Uhum. Goste ou não, essa turma que, na hora do vamos ver, vota no presidente Lula, vota no PT. Então, como é que o PT não vai dialogar com esses grupos todos? Essa secretaria que o Boulos pode assumir não disse a que veio até hoje. A gente não ouvia falar praticamente nada, não ouve falar praticamente nada do secretário, que é hoje o titular da pasta, a não ser quando ele foi o organizador daquele desastroso 1º de maio, ano passado, escondendo o Lula num evento lá no Corinthians, né, lá em Itaquera. Aquilo foi, né, algo que talvez a troca já tivesse que ocorrer ali. Mas, enfim, o fato é que agora ele coloca uma figura grande, uma figura com repercussão para, dirigir essa pasta que tem a incumbência de fazer essa interlocução. Está correto nisso. Eu só acho também que é um ministro para ficar 1 ano, porque daqui a 1 ano ele teria que se desincompatibilizar para ser candidato a qualquer outra coisa. Em relação a esse possível convite ao Centrão, também está muito correto. E aí, embora a ministra Gleisi não seja, digamos, um consenso, uma unanimidade, já seria a primeira bola dentro. Ou seja, chamar alguém de outras forças para ampliar esse arco de alianças, para exatamente conversar mais com o Congresso, sem a ilusão, sem a utopia de que vai amarrar algum apoio de porteira fechada para eleição. Por quê? Porque, como a gente falou na primeira hora, União Brasil é uma escola de samba com muitas alas. União Brasil, PSD, MDB, Republicanos, PP. Esses 5, dificilmente eles marcharão unidos na direção de alguma candidatura a presidente. São 5 partidos com várias alas. Um pedaço vai apoiar, enfim, o Bolsonaro, ou indicado por ele, outro vai apoiar o Lula, outro vai tentar uma candidatura própria, isso tudo em um mesmo partido.
eles não têm essa unidade ideológica. Que nomes do Centrão vocês dariam como sugestão? Que poderiam assumir, né? Nossa, difícil ter um nome aí. Acho que essa pergunta é para o Zé. O deputado Isnaldo. O Isnaldo Bulhões é um bom nome. O líder do governo é um cargo importante. Ele fala em nome do governo para o Congresso Nacional. Pessoalmente, ele ganha um gabinete muito bom, físico, no Congresso Nacional, com assessores, né, vários assessores, e os assessores aí para entender melhor os projetos, analisar, e uma base do governo no Congresso Nacional. Ele é figura importante, fala nas sessões, abre as sessões e tudo. E dar a prioridade do governo para o Congresso Nacional. O governo não tem maioria, então é muito claro e muito evidente que seja alguém que possa juntar partidos. E ninguém melhor do que o Centrão. O Isnaldo Bulhões é um nome excelente, porque reúne ali vários setores. E o importante mesmo, eu repito aqui, é empoderar o líder e o ministro de Relações Institucionais. Não adianta trocar nomes com os mesmos hábitos antigos. Assumir um compromisso no Congresso de liberar isso, liberar aquilo, e repito, são demandas republicanas e outras não tão republicanas assim. Uma vez eu vi uma lista de demandas para um líder que eu fiquei assustado. Coisas assim, de liberar uma indústria não sei o quê, nada de política, né? O negócio político, a conversa política ali é a menor parte. Então, tem que ser uma pessoa que possa realmente encarnar essas possibilidades e trabalhar assim, ó, com o dedo no nariz, que a coisa fede.